bem-vinda à aula 7 desse nosso programa, onde a gente vai desvendar a pronúncia da língua inglesa. Começando pelo alfabeto que a gente viu até aqui, e a partir daqui a gente começa a trabalhar com as palavras, fazendo um entendimento do porquê English is so crazy, como bem diz aqui o nosso curso. English is crazy, students are not. A gente vai entender exatamente o que faz esse English ser tão crazy. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vocês vão poder entender um pouquinho mais por que dessa confusão. Tudo acontece devido ao stressed sound das palavras. O que é o stressed sound das palavras? É a sílaba tônica. Ai, teacher Jazol, o que é a sílaba tônica da palavra? Bem, a sílaba tônica da palavra é aonde a palavra fica mais forte. Eu sei que a palavra cachorro é cachorro e não cachorro, cachorro, porque eu sei que a sílaba tônica dela está no cachorro, cachorro. Fez sentido? Bom, no inglês também acontece isso. As palavras também têm sílaba tônica, porém é completamente diferente da nossa sílaba tônica. Eu digo, aonde fica cada stressed sound, cada sílaba tônica. É diferente a lógica de se pensar a sílaba tônica em inglês, entende? Não tem proparoxítona, oxítona e paroxítona. A gente não vai encontrar isso. E outra coisa, aquele acentinho que a gente tem em português, que ajuda tanto, também não tem em inglês. Ok, teacher. Então, qual é a regra? There is no rule. Como assim? Você está aqui há 6 aulas dizendo que não tem rule, não tem regra. E aqui você vai trazer mais uma coisa que não tem regra? Sim, é mais uma coisa que não tem regra. E por isso que English is crazy, por isso que eu acho que o English is crazy, e por isso que eu acho que a gente tem que ir a fundo nesse estudo. E por isso que eu acho que o material da Judy Thompson, English is stupid, students are not, é perfeito. E eu adoro usar com os meus alunos, porque ela tá falando da língua na mãe dela, né, que é estúpida. Ela tem autoridade para falar porque ela é nativa. Então eu vou na onda dela. Realmente, por conta de tudo que eu expliquei, especialmente na primeira aula, se você perdeu a primeira aula, se não viu com atenção, volta lá e analisa, se não viu os filmes que eu indiquei, as séries que eu indiquei, dá uma olhada para você entender o porquê ela é tão crazy. Não teria por que ser diferente. E aí, esse livrinho aqui, voltei um slide, porque eu quero falar um pouquinho mais desse livrinho da Judy Thompson. Esse livrinho aqui, English is Stupid, vai te contar em detalhes por que essa estupidez da língua. Por que é tão crazy isso no inglês? Então é um livrinho muito bacana de se ler. Ele também tem na plataforma online da Judy, então vocês podem dar uma olhada. Mas ele não é essencial. Tudo que a gente vai fazer aqui, o nosso passo a passo, é a prática do que ela fala lá. Então, basicamente, o que a Judy fala e que todos os estudiosos da língua inglesa falam, que existem 3 níveis diferentes de sonoridade da língua, da onde a gente coloca a palavra. Umas produzindo um high, uma alta sonoridade mais à frente, uma middle, uma sonoridade média e uma sonoridade baixa. Algumas vêm na parte frontal, outras da boca, outra central e outra atrás da boca. Cada
estudioso da língua acaba organizando da forma que quer para trabalhar isso, né? Muita gente nem fala disso, vai só trabalhando com os alunos, trabalhando, e o aluno vai percebendo meio que por osmose essa confusão, sem entender direito o que está acontecendo. Bom, o que eu gostei do material da Judy é que ela separa em casinhas representadas por cores essas sílabas tônicas, esses sounds. Ela vai colocar nessa estrutura aqui, ó, nessa folha e nessa folha, em 16 cores, a sonoridade da língua inglesa. But, pay attention, do Standard American English. Sorry, American Standard English. Alright? O que quer dizer isso? O inglês norte-americano padrão. Então, a gente não está falando aqui do inglês britânico. Por quê? Quem viu aquele meu primeiro vídeo lá, falando sobre a diferença do inglês americano e britânico, vai entender isso. O americano, ele tende a fazer um som flat das palavras. Ele achata algumas palavras e coloca tudo na mesma pronúncia. Já o britânico, ele dá mais nuances às palavras. Então, palavras com escritas diferentes vão ter sons diferentes. Já no inglês norte-americano, as palavras têm escrita diferente, mas têm o mesmo som. Eu gosto de começar ensinando para os meus alunos a pronúncia norte-americana do Standard English, porque são só 16 variações sonoras de sílaba tônica. No inglês britânico tem muito mais. Então, eu quero convidar cada um de vocês a entender essas 16 sonoridades aqui e a fazer a associação dessas sonoridades das cores com as palavras, e aí depois você decide se você quiser falar como um Standard English more American or more British. Essa é uma decisão que você vai tomar depois que você já dominar uma pronúncia correta no sentido de que você vai ser entendido pela pronúncia daquela palavra. E mais, neste processo de estudo da pronúncia da palavra, a gente vai adquirindo vocabulário de uma forma correta, ouvindo certa palavra e falando ela de forma certa. E aí, a gente vai entendendo que não tem lógica na escrita da pronúncia e da escrita. Vamos voltar aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de palavras que têm sons iguais e escrita totalmente diferentes. Vamos lá, olha aqui, ó. Eu tenho essa palavra aqui, ó, mid, aqui no mid, no central mid, aqui, ó, bem no meio. Essa palavra é foot, yeah? Foot, alright? E eu tenho food. Aqui em cima, à direita, no primeiro bloco, high, black, lá em cima. São palavras com o mesmo som, com significado totalmente diferente. Nesse caso, a escrita tá parecida, né? Vou ver outro caso aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tô tentando achar aqui nessas aqui para vocês entenderem uma que seja diferente, para a gente entender bem como a escrita pode mudar. Achei. Olha só. Também não tem muita diferença não, mas vamos lá. Vai ter sim, aqui. Beleza, achei. Olha só. Eu tenho aqui a primeira. High front, aqui, ó.
Deixa eu tirar aqui da apresentação inteira para vocês conseguirem ver eu manipular aqui a tela. Olha só. Eu tenho aqui hi. Ah, não dá para eu manipular, vou voltar para a apresentação. Eu tenho aqui do lado da esquerda hi. Quem não sabe aqui como fala hi, ó, essa aqui tá aqui em cima à esquerda, a H-I-J-H, né? É H-I-G-H. Quem estudou aqui o alfabeto já sabe, eu tô falando da primeira palavra aqui do lado esquerdo, ó. Hi, aqui em cima. Nesse quadrado aqui, high, front, F-R-O-N-T aqui, a última palavra que a gente tem é fate, F-A-T-E, fate. Esse A aqui tá dando o som de E, vocês perceberam? Já que na mesma linha do high, só que no segundo quadrado, onde está escrito central aqui, tá? Tá vendo que é escrito central? A gente tem escrito aqui, ó, family, family. O mesmo A de fate vai estar sendo usado para falar family. Um está sendo som de E e o outro está sendo som de E. A mesma vogal. E aí, a gente entra para falar das vogais. Porque aqui é justamente isso que a gente vai ver. Deixa eu abrir aqui, eu quero até escrever aqui isso. A gente tem essa separação aqui. A gente tem essa separação aqui de cores que eu falei para vocês, baseado nas vogais. A, E, I, O, U. Vocês viram como foi diferente, como eu falei? Quando a gente vai ensinar as vogais, a gente fala A, E, I, O, U, né? Lembra aqui que a gente, quando coloca entre barras, quer dizer que é a pronúncia, tá? Reforçando isso, que isso é importante para o nosso aprendizado, senão vocês vão sair por aí falando que a teacher diz é uma louca que fica ensinando errado como escreve as palavras. Não. Entre barras é como a gente pronuncia. E cada um vai escrever entre barras como entende que é esse som. Para mim, quando eu falo ei, eu em português penso EI, ok? E quando eu falo I, eu entendo isso aqui, um I. E quando eu falo I, eu entendo isso aqui, AI. E quando eu falo ou, eu entendo isso aqui, ou. E quando eu falo you, eu entendo isso aqui, you. E ainda vou pôr um L aqui, porque eu acabei de ver que é you, é bem longo o som, né? Então, é baseado aqui nessas vogais que a gente vai estar trabalhando, ok? E essas cores aqui que eu tô mostrando para vocês agora, é pra gente brincar com elas, tá? Alright? Aqui em cima, eu coloquei aqui como a Judy escreve no caderno dela, no livro dela, a pronúncia dessas vogais. Aqui, a primeira palavra que ela coloca é o fit. Primeira palavra lá em cima, da esquerda. Ela coloca fit, o E e o Y. Por quê? A que a gente acabou de ver que no IOU, A-I-I-O-U, que o E tem som de I, certo? Alright. Só que lembra que a gente viu nas consoantes que o I, o Y, ele reforça, o Y que fala Y, ele reforça o som de I nas palavras? Quando tem um Y, a gente fala bem forte o som de I, então ela colocou esse Y aqui para reforçar que esse é um som de I forte. Só que pra gente, se eu colocar um I com um acento agudo, já dá para entender que é um I forte. Então foi assim que eu escrevi. Só que aí você vai colocar entre barras da forma que você acha que é. Entendeu?
Alright? Para mim é isso, fit. Fit. Ok? Que é diferente dessa segunda palavra que tá aí, ó. Fight. Fight. Que, na verdade, essa segunda palavra desse mesmo bloco, high front, ela vai ter um som de I, né? Parecido aqui, ó, com o som da vogal. Lembra que eu anotei lá o I com som de I? Ela vai ter esse som parecido, ok? I. Que aí a Judy coloca o I, que para ela tem som de I, com Y, que é para reforçar que é AI, Y. Entende? Só que pra gente, eu entendo que se a gente põe um A e um I, já é I. Alright? Então, entre barras, eu tô colocando como é a sonoridade pra gente. Mas você com o seu caderninho aí, sua caneta e o seu papel, ou com o seu Google Doc, você escreve como você quiser. É importante que você entenda essa pronúncia, alright? Fez sentido? Então, baseado aqui nessas vogais, a gente vai brincar com as 16 sonoridades, tá? Vão ser 16 sonoridades a partir dessas vogais. E é importante, a gente já vai entender as diferenças, né? A gente, como eu disse, tem o acento, né, que ajuda. E não vai ter isso aqui em inglês. Então, essa brincadeira com as cores vai ajudar muito a gente a entender essas pronúncias. Eu peguei aqui esse material e coloquei do lado em azul aqui, vocês estão vendo, como eu sinto a pronúncia de cada vogal nessas cores. Teacher, ainda não entendi o que essa cor vai ter a ver com a palavra. Presta atenção. Eu não falei que as palavras têm uma sílaba tônica? Que eu sei que cachorro é cachorro por causa da sílaba tônica? Cachorro. Um outro exemplo que eu adoro. Como você sabe que a diferença de coco e cocô? Como que você vai pedir um coco na praia e não um cocô? Pelo acento, né? Que também é a sílaba tônica, né? Então, você vai pedir um coco na praia e não vai pedir um poop, que, né, que vai ser um cocô, com acento, que é mais fácil para a gente identificar, cocô, né? Espera só um pouquinho, deixa eu escrever aqui direitinho para vocês entenderem. Qual a diferença da pronúncia? Eu vou colocar aqui para você ver marcando a palavra. Espera aí. Marcando, né? Isso aqui. Cocô, coco, cocô, coco. Você sabe que o stressed sound de um é aqui e o stressed sound da outra é lá, porque tem esse acento. Em inglês não tem. Não tem essa marcação que ajuda a gente a entender a sonoridade. Então, com a associação das cores, ela vai servir para mostrar onde é a sílaba tônica da palavra. Porque, por exemplo, se uma palavra for, vamos pegar assim, ó, nossa primeira corzinha aqui, ó, vamos começar. Tá vendo essa corzinha aqui? Gray, gray. Ela não tem o som de ei, ei. Ela tem o som de ei, não é? Se eu pegar essa palavra aqui, ó, voltando aqui, ó, a primeira palavra que eu falei, fate, que eu fiz a comparação com family, né? Aqui, ó, no primeiro quadrado do lado esquerdo, no high front, fate. O stressed sound dessa palavra, a sílaba tônica nessa palavra é fei. Eu não falo fate, fate. Eu falo fate, fate. Então, o stressed sound dela está
aqui, no A, se o stressed sound está no A, ó, eu pintei essa palavra de gray, conseguem ver? Então, ela é da cor gray, A. A partir desse entendimento que a gente vai adquirir fazendo exercícios, a gente começa a chutar certo. De tanto praticar, a gente chuta certo. Aqui a gente tem 2 nomes. Nomes não tem muita regra, né? Vocês sabem, mas tem uma certa lógica, assim. As pessoas meio que pronunciam meio igual, assim, né? Gisele, as pessoas olham e leem Gisele, no Brasil, né? Porque vocês sabem que em países latinos meu nome é Gisol, porque esse L-E no final, lembra que eu falei? Tem som de O, então Gisol. Então, mas assim, é meio comum que as pessoas vão falar meu nome assim, porque eles entendem que o L-E tem som de O. Não é uma regra, quase, como eu já disse em aulas anteriores, é quase 100% das vezes, mas não é 100% das vezes. Então, a gente tem aqui um male name, um nome masculino. Jason. Eu não falo Jason, poderia, mas nesse caso vai ser Jason, o stressed sound é no A, então aqui é a sílaba tônica. E a gente tem aqui Caitlin, né? Se fosse Kathleen, ia ser black. Mas como tá aqui, a Didi colocou no gray, então é Caitlin, alright? Então eu já chuto que de tanto treinar, a gente vai ver como vai ser o nosso treino, a gente já meio que chuta certo. E aqui essa listinha tem a lista das 16 variações sonoras que acontece no inglês norte-americano. Então, se a gente pratica, exercita o nosso cérebro, erra, uma hora a gente acerta. E aí as coisas vão começando a fazer sentido, as palavras vão se juntando e fazendo sentidos dentro dessa pronúncia correta. Aí a gente começa a falar bem, começa a ouvir bem, a entender o que as pessoas estão falando. As coisas começam a fazer mais sentido. Aí vocês vão perceber que um monte de gente adapta aqui no Brasil a pronúncia de certas palavras. Mas você não vai sair corrigindo ninguém, entendeu? Você deixa a pessoa falar, ué. Depende da situação, você fala certo se você quiser. Ou se você quiser falar como as pessoas falam aqui, tudo bem, você pode falar certo ou errado, depende da situação, né? Você não vai, por exemplo, estar com o seu chefe e corrigi-lo numa reunião que ele está expressando algo super importante, certo? Ok? Mas você pode corrigir o seu filho, seu irmão, seu primo, se tiver, e você vai corrigir falando, ó, aprendi que é assim. E vocês vão ver, a gente vai ver muita diferença. Bora a gente ler todas essas cores aqui para vocês verem quais são as pronúncias. Depois do gray vai ter o black. Olha só, tá vendo aqui em vermelho na 1, 2, 3, na terceira coluna, né, do black, tá escrito então aqui A, é um A. Esse A é muito tricky. Ele vai ter som de E e vai ter som de E. Então, aqui ele vai ter som de E. Então, Matthew é o primeiro exemplo de nome. E Addison é o segundo exemplo. Gente, aqui tá nome female, male, né? Mas a gente sabe que nome não tem muito essa também, né? Ainda mais hoje em dia. As pessoas põem o nome que querem. Então, isso aqui é só para a gente brincar, de estudar com nomes meio standards também nos Estados Unidos, alright? Na América do Norte em geral. Então, nós temos aqui Addison e Matthew. Os dois são o stressed sound aqui, alright? Você pode, para brincar com o stressed sound, pegar um elástico. Eu tô sem nenhum elástico aqui, mas eu tô com esse fiozinho, ó. E aí você brinca ouvindo Matthew,
puxando o fio que você tiver, o string, na hora que for o source is found. Addson, porque o físico, esse trabalho físico ajuda a gente a memorizar, sabia? Sabia que praticar a coisa no físico ajuda a gente a memorizar muito. Então a gente vai fazendo esse exercício manual. Green, green. Peter, Tina, ok? Green, depois a gente pratica tudo e depois a gente volta pra gente nossa tabelinha para brincar. Red. Olha só, esse som, ele é muito parecido com black. Black, red. Só que o red, ele é um pouco mais fechado. A teacher, mas é muito sutil a diferença. Eles vão reparar que tem diferença? Olha, para um nativo da língua inglesa, coco e cocô não tem diferença nenhuma. Sabia? Você acha que coco e cocô tem diferença? Né? Então, pensa isso na hora que você for falar que não tem diferença. Depende do ponto de vista, certo? Tudo depende do ponto de vista. A gente está estudando para a gente entender essa sutileza da diferença, né? Tem uma sutileza, é sutil, mas ela existe, a diferença. E é essa diferença que vai dar magia para a tua fala perfeita em inglês, para você ser entendido, entende? É esse trabalho constante e minucioso que vai te fazer ser entendido. Cool? Então, black é diferente de red, que vai ter... Eu tentei fazer a escrita, que a gente não tem, né? Vocês viram que eu tentei colocar os acentos que a gente usa. Eu coloquei um acento fechado com um pouco aberto, né? Jeremy, Sarah, que são nomes meio muito parecidos, né? Anyway, depois nós temos a color white, que, né, tem esse I, E-I, é o I que tem som de I. Quando a gente fala as vogais, o I tem som de I. E aí, ela colocou um I mais um Y para reforçar que é I. E eu já taquei um I, como eu mostrei para vocês lá anteriormente. Então, é Ryan e Miley. Veja bem a escrita desses dois nomes. Totalmente diferente. Aí você fala, teacher, você falou em aulas anteriores, inclusive falou agora, que o Y normalmente tem som de I, um I bem forte. Sim, mas eu também disse que English is crazy e que não tem regra, right? Então vão ter exceções, e essa é uma exceção. E como essa, existem várias. Ah, mas agora, o que eu faço? Você acabou comigo, como eu vou saber? Não vai saber, a menos que pratique. Praticando, você vai saber. Vai errar muito, pode falar muito nome errado, faz parte, né? Tem gente aqui que tem esse nome, chama de Rian, né? Você pode optar chamar seu amigo e continuar chamando de Rian, ou fazer uma brincadeira e falar, hi, Ryan, né? Ryan, actually. Ryan, para brincar com ele, falar que é o nome que ele aprendeu em inglês, né? Nome não muda, né? Eu vou ser Gisele aqui em qualquer lugar do mundo. Eu falo teacher Giselle para brincar com os meus alunos, para eles entenderem que tem uma outra pronúncia, mas eu, quando chego no aeroporto para falar, falo meu nome Gisele. Se ele fala Giselle, eu não importo. Mas eu me apresento como Gisele. Alright? Pink. Essa cor aqui. Olha, eu perdi. Eu vi um vídeo de uma professora tão legal, nativa da língua inglesa, falando, dando exemplos de esse E sound. Eu achei o máximo. Porque todo mundo fala pink. Pink, não é pink, não existe pink, é pink. E ela falava que é he, ok, he, não é he. Ela ia dando esses exemplos, it, não é it. E isso é tão sutil, isso sim é sutil. E isso aqui é sutileza. Porque para eles é totalmente diferente. E olha, faz diferenças assim
gritante. Semana que vem eu vou trazer várias diferenças. Na próxima aula, vou trazer, assim, diferenças pontuais para que você possa não cometer os mesmos erros que eu já cometi no passado. E eu não sei como escrever, olha, faz anos e anos que eu dou aula e eu sempre pergunto para os meus alunos, como você escreveria esse som? É. Porque tem lá no dicionário fonético, mas não faz sentido. Você pode procurar lá esse som. Escreve essa palavra no dicionário, vai vir lá escrito como é que é na internet, acho que no Google Translator vai vir, mas não, não conecta com a língua, né, que a gente tem dentro da gente. Então eu pensei num e fechado, com esse e que não é i, não é i. Eu até pus um cortado, esse cortado tinha que estar até no meio aqui, no outro eu fiz aqui, ó, tinha que estar aqui, ó, para dizer que não é para falar ie. Eu digo para os meus alunos, alguns falam que isso ajuda e outros falam que não. Aí você vê. Eu falo que você pensa e fala e. Tenta aí. Think. Think. Pensa aí e fala aí. Peppa Pig. 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 Não é pig. Pig. Pensa aí e fala aí. Fez sentido? Quero que todo mundo escreva para mim se fez sentido e quero sugestão de como é a pronúncia para você desta sonoridade, desta sílaba tônica, stressed sound, ok? Chris e Britney, não é Britney, é Britney, Britney Spears, alright? Cool. Gold, gold. Oh. Antigamente, a Judy colocava essa pronúncia como yellow. Alguém chuta por que ela mudou de yellow para gold? Yellow, gold. Quem falou que porque yellow, o stressed sound é no E, acertou. Porque a gente não fala yellow. Nossa, eu adoro a cor yellow. Eu falo yellow. Eu não falo yellow. Eu falo yellow. Não é yellow. É yellow. Yellow. Então, yellow é black. Yeah? E aí ela precisava de uma cor para esse som. E aí chegou a cor gold. O dourado, gold. Gold. Que aqui, como ela escreveu, o W, né? Como foi escrito aqui, o W, a gente vê que o W tem som de U. Pra gente tem um som de U, né? Pro brasileiro, no português tem. Mas para mim, o L representa melhor. Ou. Mas você pode colocar como você quiser, ok? Bill, Sophie, Bill, Sophie. São os dois nomes que a gente tem de exemplo. A próxima color é olive. Olive, is it a color? Isso é uma cor. Gente, vamos combinar que é uma licença poética, ok? Para que a gente consiga criar uma lógica de entendimento em algo que não tem regra, alright? E eu tenho depoimentos de vários alunos que disseram que ajuda muito, inclusive vou trazer esses depoimentos para cá. Olha, olive, azeitona. Qual é a cor da olive? Essa cor aí, ó. Espero que vocês estejam vendo na tela a mesma cor que eu. Olive. Ó. Eu coloquei entre barras como eu escuto, que é ó. Esse som aberto. Ok? Sean, Mônica.
Ah, diferente da Mônica aqui, né? Mônica, alright? Vamos lá, para nossa segunda etapa. Nós temos aqui the color blue, blue. Veja bem, eu não coloquei um i aí nessa pronúncia, blue, para não confundir. Mas tem palavras que vão ser como se tivesse um izinho, tá? Blue, blue. Nos exercícios a gente vai ver isso. A gente pode discutir, né? Temos um canal aberto aqui para a gente discutir isso. Drill, drill, Susan, Susan, drill, Susan, Susan. Você vê que no Susan tem um i bem no início, e no drill tem mais, então vai ter essa diferença. Outra cor é mustard. A gente tem essa cor, né? Mustard. E a gente tem um acento também, né? Pra dizer que é o a. Agora, você vê, tá escrito aí um U, né? No padrão aqui feito nesse método. U. Pra gente é U. Então, não faz sentido a gente escrever assim, certo? Então, vamos colocar a quando precisar escrever para pensar na pronúncia, alright? Então, mustard. Hudson, honey. Hudson, honey, Lembrando que aqui tá escrito mustard com U, mas nem sempre uma palavra que é escrita com U vai ter som de A. E não são só palavras que são escritas com U que tem som de A. Ah, teacher. Como assim? Como eu vou fazer para memorizar tudo isso? Plain. You have a lifetime to learn English, don't you? Você não tem aí uma vida para aprender inglês? Você não quer viver muito, viajar muito, trabalhar muito, tudo muito? Então, vamos falar muito inglês. É uma vida para a gente aprender. Olha que maravilha. Você vai poder praticar over and over again. Wood é a próxima cor. Quem sabe o que é wood? Madeira. Bom, vamos brincar aqui que essa é a cor da madeira. Tá aí, tentando, né, parecer a cor da madeira. Então, temos aí a cor da madeira U. Wood, U. E pra gente é um U mesmo, né? Você vê que aqui nessa descrição foi feita aí em vermelho, só um chapeuzinho. O que é esse chapeuzinho sem nada embaixo para nós? Nada. Alright? Bom, vamos lá. Woody, todo mundo conhece Woody Allen, né? É o emadeirado, né? Woody Allen. Mas nem sempre esse som de U vem com W na frente. Por isso, aqui no would e no woody, tem um som alongado de U por causa do W, mas, por exemplo, no próximo name, a gente vai ver que não tem, ó, brook. Não tem um som alongado de U, é um som seco. 2 Os normalmente vai ter som de U, esse U seco, mas não é regra, não é sempre. A gente vai ver. Próxima color, turquoise. Veja bem, eu gosto bastante dessa palavra, porque ela é uma palavra longa, e aí a gente consegue ver bem a diferença do stressed sound da palavra, né? Uma palavra com 2 sílabas. Turquoise. Turquoise. Ok? Não é turquoise, né? Turquoise. Alright? Por isso que é oi o som, e aí eu coloquei aí ó com acento para a gente entender, mas olha aqui, mais uma vez, nesse método foi colocado o e o y. Para mim não ia ser tão claro, porque o o pode ter som de o, de o, de isso aí pra gente, acho que são só esses dois. Lloyd, primeiro nome. Moira, segundo nome. Oi, both. A próxima cor é uma pronúncia que pra gente é tão fácil. Acho que a posição da língua, essa é a cor mais fácil que eu acho que tem brasileiro pronunciar. É brown. É super confortável, né?
para pronunciar? Brown. Brown. Alright? A gente tem ao W, ao, mas eu acredito que pra gente tem um N aí nessa pronúncia. Brown, né? Pra ficar bem claro que é ao, né? Howard. Howard. Nossa, nem sei se eu falei tão certo esse nome. Brown. Howard. 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 Or Howard. Acho que os dois funcionam. Downey. 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 Eu espero muito que você esteja pronunciando comigo esses nomes, porque já vai ajudar muito para entender essa diferença. A gente vai subir para pronunciar as palavras e aí você repete comigo. Downey, Downey. E depois a gente tem o som de purple. É um U com R. Eu coloquei um AR com acento, né, para saber que é R. Mas eu acho que a gente escreveria ER. Porque esse ER também faz um sonzinho de eu acho, né? Kurtz e Kirsty. Kirsty e Kurtz e Kirsty. Dois nomes com purple. Char. Lembra que a gente viu o som do ch, né? CH que faz ch. Nesse caso vai fazer charcoal, charcoal, mark, harper. Dois nomes, coloquei só o acentinho para ajudar a gente, mas a pronúncia é praticamente igual, né? A escrita, aliás, escrita da pronúncia. E o outro também, a mesma coisa, escrita da pronúncia praticamente igual. Orange, super fácil, né? Ó, orange, stress sound aqui, orange, George, Lauren, George, Lauren, ok? Orange. Fácil esse som, né? Fácil, né? Fácil a gente praticar over and over again. Ainda mais porque olha a escrita de George e Lauren, que tem a mesma sonoridade. Um escreve com E-O-R e o outro escreve com A-U-R. Oi? Cadê a lógica? Né? Não tem. Então, antes de eu passar para vocês o homework, vamos aqui falar essas palavras para a gente ver? Eu pintei as palavras na cor de cada uma. Então, a gente tem fit, que é green, dois Es, não é regra, mas muitas vezes vai ter som de I, quando tiver dois Es escrito junto, fit. Lembrando que eu falei que tem um slap of hand no final da palavra quando ela tem uma consonante, né? Fit. A próxima, fight. Não é fit, fight. A gente já falou disso, calma, a gente vai ver mais também. Falando, quando chegar em verbo, de estudar um pouco mais verbo, a gente vai começar estudando verbo pela pronúncia. Alright? Então, fit, fight, né? Fight. Eu não pintei de branco porque senão ia dar pra ver. Eu não consegui colocar um fundo preto para escrever de branco, mas a color é white, branco, ok? E aí, fit, fight, fate. Olha aqui, ó. Olha aqui como tá tudo na frente. Fit, fight, fate. A terceira palavra, fate. Alright? Tudo aqui na frente. Fight, fate. Fit, fight, fate. Vamos repetir comigo? Fit, fight, fate. Fit, fight, fate. Tudo na frente. Alright? Pass, briga, e a sua sorte, o seu destino. Vamos agora para baixo. Middle, front. Fort, fed. Fort, orange. Fed. Olha aquele ezinho fechado, né? Fed. Quem conhece o FedEx, né? E vem fed,
de alimentar, do passado, de feed, o FedEx é uma empresa que alimenta as pessoas com o transporte do material que eles mandam, é uma empresa de transporte, de logística, né? Então faz essa relação de levar, não é só de alimentos, mas de levar, de alimentar com o que a pessoa precisa, né? De forma expressa, FedEx, alright? Fort, fed, yeah? Tá aqui o som, mas está na frente. Fort, fed. Fat é black. Então temos lá em cima foi orange e red, e agora fat, gordo, black. Vamos aqui para a coluna do meio. Mustard, fun, mustard, fun. A gente vai ver que tem outra palavra escrita igual, escrita diferente com a mesma sonoridade, tá? Esse fun é de have fun, de diversão. Family. So, family. Tô aqui no centro, né? Não tô na frente, não tô falando na frente, tô falando aqui, ó. Aqui, só que alto, né? Tô falando aqui, na posição física da boca, mas alto. Fun, family. Agora, a gente vai falar nessa posição central da boca, mas num som não tão alto. Foot, pé, foot. Agora mais baixo, aqui né, na posição central da boca, mas um som mais baixo. Fit, não é fit, é fit. Pensa aí, fala aí, fit. Tá repetindo aí, né? Fit, pink, e first. Primeiro, first. Ok? Vamos para a próxima. Um som aqui atrás, alto. Wood. Essa cor de madeira que eu coloquei aí, nada a ver, né? Foi a que eu consegui melhor, tá? Food, cor de madeira, mas é comida, tá? E pound, de encontrar, found, que é brown, ok? E agora, fold, de dobrar, fold, é gold. Também aqui, né, temos aqui, ó, atrás, com som alto, fold, agora a gente vai descer um som mais baixo, continuando aqui atrás. Foil. Oi, deu para entender que é esse oi, foil. Que pode ser tantas coisas, enfim, mas frustrar, vamos dizer. Agora, ó, lá embaixo, aqui atrás, som baixo lá atrás, far, charcoal. Eu não consegui achar, parece um preto essa cor, né, mas é charcoal, tá? Aquela cor do carvão. E essa próxima palavra, ela vai ser olive, não sei se deu aí para eu colocar a cor de olive, mas não importa, a gente vai ver. Pot, que é quando a pessoa está numa disputa, fought, ok? E aí, tá dando para praticar? É um pouquinho chato praticar, né? Um pouquinho, né? O que aconteceu aqui? Pot. É um pouquinho chato, mas se você pega o ritmo,
de ir praticando, de ir brincando com os jogos que eu vou mandar. Vai ficando divertido. Tudo que você pegar, que você for escrever, faz essa brincadeira de som. Ai, que cor que é essa palavra? Vai fazendo essa brincadeira. E nós vamos começar nossa brincadeira com o homework aqui, ó. Aqui, ó. Inclusive, isso aqui era para ser aqui. Esse let's play aqui, ó, é porque a gente vai brincar agora, tá? A gente vai brincar agora. Quer dizer, agora, vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer de homework, tá? Eu quero, no Telegram, o som. No nosso grupo do Telegram, eu quero ouvir os sons. Eu quero ouvir para eu saber se você está falando certo. Você precisa dessa ajuda agora para saber. Alright? Estou te oferecendo essa ajuda. Então usa. Porque depois você pegar o caminho das pedras, ó. Depois você pegar isso aqui, você não precisa de mais ninguém. Você vai sozinho. Entendeu? Depois você pegar o esquema das brincadeiras, os jogos, fazendo esse jogo de cores e pronúncias, você vai sozinho. Alright? Então vai e faz o que eu tô falando. Me manda a sonoridade desse exercício aqui. A gente vai identificar aqui, ó, em todas as letras do alfabeto, que cor tem cada uma. Alright? Se você já tem o livro, vai ter a resposta lá no final. Você pode olhar, ó. Já coloquei a página aí. Se você não tem, a gente vai ver semana que vem. Mas se você quiser se adiantar, pode, tá? Então, vai ser A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Todos eles estão aqui embaixo. Vocês vão colocar. Eu vou mandar também o PDF no seu e-mail. Aí você pode praticar, ok? Bom, era isso. De novo aqui, para finalizar, para não esquecer, o nosso grupo no Telegram, em inglês grátis, YouTube, Virtual Homework and Doubts. Dúvidas, lição de casa e dúvidas. Meu e-mail, de novo, para quem quiser me mandar o que tiver, ok? Vai dar para fazer. E vai ser legal. E vai ser divertido. Você não pode perder a próxima aula, que eu vou te mostrar como que você vai poder brincar com isso, os jogos que podem ser feitos. A partir de agora, a gente vai entender que jogos podem ser feitos. Eu vou corrigir os homeworks. E aí, você trilha sozinho seu caminho de aprendizado, se você quiser. Mas se você quiser continuar comigo aqui também, você pode. Alright? Cool? Let's go? Você já sabe, né? Se você não largar de mim, eu não largo de você. Vamos lá falar um Standard English Perfect. Bye! See you next class!